Natal! Um dos feriados mais comemorados do mundo, época de paz, de tranquilidade, de jantar com a família, de ouvir a tia enchendo sobre as suas namoradinhas e, se você é brasileiro, de ficar ouvindo como você votou no partido errado e como isso vai levar ao fim do país. Mas dane-se isso tudo, vamos falar de quadrinhos! Desde que eu me entendo por gente, o Natal é responsável por uma única coisa, uma leva de filmes, séries e animações, todas temáticas. Sério, era só entrar o mês de dezembro que eu, uma criança morando em um país tropical, precisava ver os meus personagens favoritos enfrentando nevascas ou lutando para entender o verdadeiro significado do feriado. Esquecer o especial de Natal do Star Wars. E é claro que nos quadrinhos não ia ser diferente. Mesmo não sendo uma tradição anual, a DC de tempos em tempos lançava histórias especiais de Natal, onde mostrava como os heróis lidavam com o feriado num mundo em que uma crise acontece a cada 2 horas. Porra, de novo! E essas histórias especiais, elas remontam desde a época de ouro em que o Superman conheceu o Papai Noel. Eu vou falar mais sobre isso num vídeo no futuro, se o meu computador deixar. E depois de um tempo começaram a ser publicadas em um selo chamado DC Holiday Special, que basicamente reunia uma antologia de histórias escritas pelos maiores escritores e escritoras que trabalhavam na DC na época. E sabe uma coisa? Eu não sei se vocês se sentem assim também. Se vocês se sentirem, comenta aí embaixo. Queria conversar com vocês sobre isso, porque é um negócio que me incomoda todo ano! Mas eu tenho a sensação de que a magia do Natal foi sumindo conforme eu crescia. Sabe como é? Os problemas da vida adulta vão se acumulando, você começa a ver cada vez mais reportagens, coisas ruins acontecendo no mundo inteiro, e você começa a achar que no final das contas é tudo um monte de marketismo e que, sabe, some. A coisa começa a perder o brilho, sabe? E aí você começa a ver tudo com o cinismo de alguém que tem que pegar o horário de pico toda sexta-feira à noite. Espartanos! Qual é a sua profissão? E é exatamente por causa disso que eu gostei de sentar e ler essas histórias pra fazer esse vídeo. E é o motivo de eu querer compartilhar esse vídeo com vocês. Porque quando você vai lendo e ela vai tentando trazer aquele sentimento infantil de volta, é meio terapêutico, sabe? Ainda mais quando você vê ninguém menos do que o próprio Superman se questionando sobre o significado do feriado. Vamos conversar sobre o dia em que a barra pesou pro Superman. Por que, você pergunta? Um único motivo. Um inglês chamado John Constantine. A nossa história, intitulada O Lembrete, se passa no DC Holiday Special, lançado em 2018. É uma história que se passa depois do Rebirth, então algumas mudanças aconteceram com os principais heróis da editora. Principalmente o Superman, que não só está casado com a Lois Lane, como tem um filhinho chamado John Kent. A história começa no bar do Bebowski. Pra quem não sabe, Bibo Bebowski, esse cara aqui, foi um personagem criado por Marv Wolfman em Superman 428. Ele é um ex-campeão de boxe que trabalhou como pescador e tem um bar chamado As de Espadas em um bairro chamado Beco do Vício. O Bibo, ele tem um coração de ouro, e ele criou esse bar em um lugar chamado Beco do Vício exatamente para tentar ajudar as pessoas que moram lá. Ah, e uma coisa importante também, ele se considera um dos maiores fãs do Superman. Enfim, a história começa com o John Constantine dentro do bar, assistindo TV e dizendo que, cara, isso é tudo besteira, sabe? Espírito natalino não existe, é tudo perda de tempo, o mundo é um lugar horrível e vamos todo mundo morrer. Muito provavelmente ele tinha acabado de assistir Matrix 4. Enfim, o Bebowski já tá de saco cheio e tá discutindo com o John, e é quando um repórter local, Clark Kent, resolve entrar na discussão. O Clark diz que entende o sentimento do John, que às vezes realmente parece que é tudo à toa. Aí o Bebowski começa a falar que não, que o Superman tá lá inclusive pra mostrar que sempre tem esperança das coisas melhorarem. Ao que o Clark responde, o Superman não pode resolver todos os problemas do mundo. Percebendo que o Clark precisa de alguma ajuda a mais, o Bebowski resolve começar a contar pra ele algumas histórias que ele ouviu de pessoas que frequentam o bar. E aí, a gente realmente começa a nossa antologia. Mas ó, eu vou jogar uma real agora, tá? A verdade é que várias dessas histórias não fazem sentido. Não tem como o Bibo saber que essas histórias aconteceram. Falando sério. Véi, ele pega e fala de uma história do monstro do pântano que teoricamente acontece dentro de uma estação espacial quando o mundo tava à beira de uma guerra nuclear. Como? Como ele ia saber disso? Não faz sentido. Mas tudo bem. Eu acho que o que importa é o sentimento. Eu não vou falar sobre todas as histórias, mas só sobre algumas que eu achei muito bonitas.
Primeiro, a gente tem uma história do Flash, que tá lutando contra o ladrão do arco-íris. É sério? Pois é. O Flash vence o ladrão dentro de um aeroporto e descobre que todos os voos estão cancelados e que as pessoas lá dentro não vão conseguir chegar em casa na manhã do Natal. Aí, uma menininha se aproxima dele e pede se ele pode, por favor, levar um presente pros pais dela. Já que ela não vai conseguir chegar na manhã de Natal, ela gostaria pelo menos que os pais pudessem abrir o presente, como era a tradição da família. Tocado, o Flash resolve fazer outra coisa. Ele pega e leva cada pessoa do aeroporto pra casa deles, durante aquela noite, pra garantir que todo mundo esteja junto na manhã seguinte. A segunda história aumenta um pouquinho isso e mostra um Superman que a maior parte das pessoas esquece de ver, um coração bondoso. A história começa quando o Superman impede um cara que tá usando uma mochila jato de roubar um dinheiro. Ele pergunta pro cara, quantas pessoas você machucou com essa mochila? E o cara admite, nenhuma. Eu literalmente construí essa mochila para que eu não precisasse machucar ninguém. Acontece que eu tô passando por uns problemas, eu perdi minha casa e eu tô desesperado. Aí o Superman para e fala, parceiro, tu tá me dizendo que tu criou uma mochila jato sozinho e a primeira coisa que você pensou foi roubar? O cara percebe que fez merda e aí o Superman resolve falar pra ele, tá, o negócio é o seguinte, você fez besteira, você precisa pagar por isso, tá tudo bem, mas eu vou fazer um acordo com você, eu levo você de volta pra polícia e eu vou ficar com essa mochila jato e vou escondê-la, beleza? Quando você terminar o julgamento e sair da cadeia, eu vou te devolver a mochila e a gente vai patentear isso daí e você vai fazer dinheiro de verdade, tá bom? E o cara fica tipo, sério? Você vai me ajudar mesmo? E o Superman tipo, claro cara, você só cometeu um erro. Aí vem a segunda parte da história, que o Super descobre que a Lois sofreu um acidente de carro. Ele vai conversar com ela, vê que ela tá bem, só que a Lois começa a chorar desesperada. E aí ela fala que ela amava aquele carro. Aquele carro era algo que o pai dela tinha dado quando ela era mais nova. E ele esperava muito poder levar o Clark em viagens naquele carro, porque ele significava muito pra ela. Aí na manhã seguinte, o Clark resolve fazer uma surpresa. Quando a Lois acorda, ela vai até o telhado da casa e ela descobre o banco do carro e um volante. E o Clark pede pra ela ficar segurando o volante enquanto ele voa com a Lois pro horizonte, pra que ela imagine que ela ainda tá no carro. Ok, aí agora a gente começa a entrar numas histórias um pouco mais Rick e Morty. A gente volta no tempo e vê um vilarejo que tá prestes a ser atacado por uma raça chamada Trefois. Os Trefois são uma raça meio planta, meio doidona lá. E um cara dentro do vilarejo, um conselheiro, tá tentando convencer todo mundo de que os Trefois vão atacar e que eles precisam atacar primeiro. Aí, os cavaleiros que defendem o vilarejo pegam e falam, não, nem todo Trefoi é ruim, não é assim que funciona. Só que o conselheiro não quer saber. Ele fala que, se eles não são humanos, eles não merecem ser confiados, eles são diferentes demais. Aí chega uma árvore gigantesca trefoia, todas as pessoas do vilarejo saem com tochas preparadas para lutar, e uma cavaleira que tinha desaparecido há muito tempo reaparece e fala, não, calma, ouçam o que eles têm a dizer. O trefoia gigantesco começa a falar, e quando ele fala todo mundo ouve. Nós finalmente entendemos mais da sua cultura humana, e nós não queremos mais guerra, então te trouxemos um presente. E eles vão ver, o Trefoi coloca uma árvore de Natal gigantesca na frente do vilarejo. Pessoalmente eu gostei muito dessa história porque nós, como raça humana, tendemos a fazer exatamente o que a galera faz aí. Ter medo de tudo que a gente não conhece. E isso é o que mais gerou confrontos ao longo de toda a história humana. Então é engraçado porque se a gente só parasse e ouvisse o outro lado um pouco, talvez a gente descobriria que o medo estava dentro de nós o tempo inteiro. Depois disso temos uma história com a Estelar, em que a gente vê ela sem entender o feriado humano, sem entender por que as pessoas estão comemorando o inverno, e decidida a passar o Natal sozinho. Aí, um vilão aparece e ele se chama o Fantasma do Natal Passado. Basicamente ele consegue fazer com que todos os medos que as pessoas têm relacionados ao Natal ressurjam e deixam elas desesperadas. Inclusive os companheiros titãs da Estelar. Por exemplo, o Mutano, ele sempre teve medo de não se encaixar em lugar nenhum, de todos verem ele como um estranho. E na hora que o bicho ataca, esse medo explode na cabeça dele. Até que a Estelar, que nunca teve um Natal na Terra, salva o dia. Ela basicamente lembra os companheiros dela de que, por mais que a gente tenha medo, por mais que as coisas estejam ruins, se você está junto das pessoas que você ama, das pessoas que te dão força, vocês conseguem superar qualquer problema. Ela se junta com os companheiros, derrota o vilão e no fim do dia tem o primeiro Natal em família.
Lembra que eu falei da história do monstro do pântano? Então, eu quero falar um pouco dela. Porque por mais que o Bebowski não tenha como saber que isso aconteceu, é uma história legal. A história começa em um futuro distante, dentro de uma estação espacial. As pessoas dentro da estação estão vendo notícias da Terra e, basicamente, a Terra tá prestes a entrar numa guerra nuclear total. Ninguém lá dentro sabe o que vai acontecer. E eles estão presos lá, a comida tá acabando. E a única coisa que eles começam a pensar é, cara, o mundo vai acabar. Nós somos as últimas pessoas que vão sobreviver. E a gente não tem comida. A gente não vai viver muito tempo. O que a gente faz? Tá todo mundo desesperado. Aí um dos astronautas começa a pensar que talvez fosse melhor quebrar a nave e deixar todo mundo morrer lá. Porque se isso acontecesse, pelo menos eles não iam se voltar um contra o outro, eles não iam sucumbir ao medo. E é nessa hora que o monstro do pântano aparece. Como ele aparece? Sei lá, velho. O cara é tipo o mestre dos magos reverso, tá ligado? Ele simplesmente apareceu e... ok. Ele aparece, luta com o astronauta, tenta dizer pra ele que ele não pode sucumbir ao medo. E tem uma trocação de ideia, uma frase que eles falam que eu achei muito legal. Que é tipo assim, por mais sombrio que o futuro pareça, você nunca deve desviar os olhos e deixar o medo tomar conta. As árvores não param de crescer só porque o fogo se aproxima. E a esperança só morre quando nós a matamos. No fim das contas, ele acaba acalmando o astronauta, vai embora e deixa pra trás uma nova leva de suprimentos, rações, comidas e uma árvore de Natal. E eu acho que eu gostei mais dessa história porque, por mais que ela tenha sido lançada em 2018, ela fala bastante sobre o período da pandemia. Quando a pandemia começou, a gente não sabia o que ia acontecer. Todo mundo tava com medo. Mesmo que você dissesse que não tava com medo, provavelmente você tava, porque tinha gente morrendo nos hospitais sem parar, e a gente não sabia o que ia acontecer, os hospitais estavam superlotados. Até se você não fosse do grupo de risco, ninguém poderia te atender no hospital se algo acontecesse. Então, a gente não sabia o que ia rolar, não sabia se ia ter vacina, tava todo mundo isolado. É muito fácil você achar que não tem esperança. E mesmo hoje em dia, depois que a pandemia já melhorou, muitos de nós ainda passam por problemas no dia a dia, ainda passam por situações em que nós nos sentimos isolados, sozinhos, e o desespero começa a tomar conta. E isso conversa muito com a nossa última história, que é uma história do Batman e da Mulher Maravilha. Nós vemos os dois salvando pessoas, cada um do seu jeito, o Batman descendo cacete e a Mulher Maravilha levando comida para pessoas em regiões devastadas. No final da história, os dois se reúnem para uma tradição anual que eles têm, em que eles pegam e acendem uma fogueira bem no finalzinho da noite, para iluminar o céu noturno e lembrar eles de que, mesmo no momento mais sombrio, eles têm o poder de acender a luz. E eu acho que essa história é a que mais conversa com o que eu queria passar nesse vídeo, porque conforme a gente envelhece, a gente começa a realmente achar que não tem esperança, sabe? Eu acho que é normal. Porque a gente esquece que os nossos gestos, os nossos sorrisos, a forma como agimos com as pessoas ao nosso redor são as pequenas fogueiras que nós acendemos que iluminam as noites sombrias pelas quais elas estão passando. Depois de tudo isso, a gente volta pro bar do Bebowski, onde o Clark tem a sua fé renovada. Ele agradece pelas histórias, sai e é confrontado pelo John Constantine. O John basicamente diz pro Clark, eu sei quem é você, seu disfarce não me engana, porque vamos ser sinceros, né, velho? Puta que pariu. E ele começa a falar pro Clark, tipo, você não acreditou nesse monte de baboseira, né? Você vê as coisas ruins lá fora que nem eu. Você sabe que isso tudo é só sentimentalismo. Ao que o Clark pergunta, John, se você acha que não tem realmente esperança, por que você se importa? Por que você luta? O John responde do jeito que você esperaria que ele respondesse, e o Clark quase desiste, só que aí ele muda de ideia. E no último painel, nós vemos o John passando a véspera de Natal na casa dos Kent. Eu sei que esse não é o tipo de vídeo que eu geralmente faço, só que eu achei que seria legal começar esse mês de Natal com um vídeo que tenta trazer aquela magia de volta de quando você era criança, sabe? Porque no fim das contas, é pra isso que super-heróis servem. Eles são um símbolo que nos fazem pensar que mesmo nos nossos momentos mais difíceis, a gente consegue superar isso. E eu acho que é muito importante a gente lembrar dessas coisas, principalmente em uma data como essa, em que muitas pessoas às vezes podem se sentir sozinhas. Se você se sente assim, lembra, você não tá sozinho. Tem pessoas que te amam, tem pessoas que vão te apoiar, e vai tudo dar certo no final. Se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou. Mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por estar comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, queria sua opinião, saber o que você achou dessas historinhas. Se inscreve no canal, eu vou tentar lançar uns vídeos com temática de Natal esse mês, menos semana que vem. Semana que vem eu vou lançar um videozinho sobre Avatar, porque né? Obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.